Om Arunachala Ramanam. Leitura Upadesha, ou Instruções Espirituais. O discípulo perguntou: quais são os sinais que nos permitem identificar um guru ou mestre? Shri Ramana respondeu: o guru é aquele que reside permanentemente nas profundezas insondáveis do eu real. Jamais vê diferença alguma entre ele próprio e os outros. Não é de modo algum obcecado por falsas noções de distinção, como a de que seja o iluminado, o Gyani, isto é, o que realizou a verdade, ou o liberto, o Mukta, enquanto os demais ao seu redor estão definhando na prisão ou imersos nas trevas quiméricas da ignorância. Sua firmeza e serenidade são absolutamente inabaláveis. Nada o perturba. O devoto perguntou: quais são as condições essenciais de um discípulo? E o Maharishi respondeu: ele deve ter o desejo intenso e incessante de libertar-se das misérias do mundo e alcançar a felicidade suprema, a bem-aventurança espiritual. Não deve ter o mínimo desejo de coisa alguma. Nota: libertar-se das misérias do mundo não consiste em fugir do mundo, mas em transcender a mente e o pensamento pela realização do Espírito Eterno, que está além do nascimento e da morte. Tal sábio é uma fonte permanente de poder e força espiritual. Volta à leitura. O devoto perguntou: qual é o aspecto essencial da Upadesha que o mestre dá ao discípulo? E o Maharishi respondeu: o termo Upadesha significa literalmente reaproximar um objeto o mais possível do seu devido lugar. A mente do discípulo, ao diferenciar-se de seu estado original de existência pura ou eu real, que as escrituras descrevem como Satchitananda, existência, consciência, felicidade, foge dele e, assumindo a forma de pensamento, anda sempre à cata dos objetos de gozo dos sentidos, e assim é fustigada e arruinada pelas vicissitudes da vida, tornando-se fraca e medrosa. Por conseguinte, a Upadesha, ou instrução espiritual, consiste em o guru fazer a mente do discípulo voltar ao seu estado original e impedi-la efetivamente de fugir desse estado de absoluta identidade com o eu real ou essência espiritual do guru. O termo Upadesha também pode ser interpretado como sendo a ação de apresentar a visão anterior de uma pessoa, um objeto aparentemente longínquo, isto é, consiste a Upadesha em o guru mostrar ao discípulo aquilo que o discípulo considerava distante e diferente de si mesmo, a saber, o eu real, o absoluto. O devoto apresenta nova pergunta. Se não está implícito na afirmação acima, a essência espiritual do mestre é inteiramente idêntica à do discípulo, porque as escrituras declaram categoricamente que o investigador, por maiores que sejam os seus conhecimentos, não pode atingir o despertar espiritual, senão pela graça do guru. E o Maharishi respondeu: é verdade que no sentido espiritual, a essência do mestre é idêntica à do discípulo. Contudo, muito rara é a pessoa que pode realizar sua verdadeira essência sem a graça do mestre. Nem a mera cultura livresca, por mais profunda e vasta, nem a prática de atos extraordinários, meritórios e aparentemente impossíveis, habilitam ninguém a alcançar a verdadeira iluminação. Se perguntares a um tal erudito ou herói
se ele se conhece a si mesmo, será forçado a reconhecer a sua ignorância. A não ser aos pés do Guru ou em sua divina presença, é realmente impossível ao pesquisador entrar e permanecer naquele estado de ser puro, ou eu verdadeiro e original, em que a mente é dominada e todas as suas atividades cessam completamente. Por isso, foi dito que a graça do Guru é essencial ao despertar espiritual do discípulo. O devoto então torna: qual é a natureza da graça do Guru? E o Maharishi respondeu: está além do pensamento e da palavra. O devoto tornou: então, como se pode dizer que o discípulo realiza seu verdadeiro ser pela graça do Mestre? E Shri Ramana respondeu: o caso é semelhante ao do elefante que desperta ao ver um leão em um sonho. Assim como o aparecimento do leão é suficiente para acordá-lo, o vislumbre da graça do Mestre também o é para despertar o discípulo do sono da ignorância para o conhecimento do real. O devoto torna: que querem dizer as Escrituras quando declaram que o Mestre é realmente o Ser Supremo? E o Maharishi respondeu: segundo as Escrituras, em atenção ao aspirante que busca o verdadeiro conhecimento e iluminação, ou seja, a realização do Supremo, e que se devota ao Senhor unicamente pelo desejo de alcançar sua graça. Essa divindade, que é realmente o coração do ser do aspirante e está sempre presente neste como consciência pura, no momento adequado, em resposta a tal devoção, assume uma forma humana com 3 qualidades essenciais: Satchitananda, existência, conhecimento, bem-aventurança, aparecendo-lhe como um mestre. Além disso, as Escrituras afirmam claramente que o Guru, com a sua graça, ajuda e capacita o discípulo a desprender-se totalmente de si mesmo e identificar-se com ele, o Mestre. Portanto, o Guru deve ser reconhecido como o Ser Supremo. Nota: esta capacidade do discípulo de se desprender vem através do serviço desinteressado prestado ao Guru, ao permanecer sempre cônscio da presença direta dele, ou pela meditação constante em sua forma, e assim por diante. Volta à leitura. O devoto perguntou: como é que, sem o auxílio do Mestre, alguns grandes sábios realizaram o eu verdadeiro? E Shri Ramana respondeu: o Ser Supremo que reside dentro de cada indivíduo pode, às vezes, revelar a verdade a algumas almas maduras. O devoto então perguntou: o caminho da devoção e o conhecimento, Bhakti e Gnana, levam à mesma meta? E o Maharishi respondeu: sim. O devoto tornou: como? Shri Bhagavan respondeu: a meta comum a estes 2 caminhos é a eliminação do ego e da possessividade, isto é, das ideias de eu e meu. Estas noções são interdependentes. Desaparecendo uma, a outra também desaparece. Para atingir-se o estado de Mouna, o silêncio, que transcende a palavra e o pensamento, ou elimina-se o ego pelo conhecimento, Gnana, ou a possessividade pelo caminho da devoção, Bhakti. Qualquer deles é eficiente, pois a meta de ambos é a mesma. Nota: enquanto o ego subsistir no devoto, este deve aceitar a existência do Supremo Senhor como guia de sua vida e conduta. Se o devoto deseja alcançar a meta suavemente, ou seja, a realização de sua identidade como o Supremo, em que o ego se perde completamente,
Então, tem que se subordinar a ele até que essa meta seja alcançada. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.